Oiê, eu sou a Lu Panitius e neste vídeo eu vou te dar algumas dicas quando você tem que fazer alguns detalhes do tipo bordado, mas com a máquina de costura caseira. Bora costurar? Esse vídeo é para aquela artesã que está sempre procurando aprimorar o acabamento. Aquela artesã que gosta de aprender, gosta de praticar, gosta de aprender novas técnicas para que o seu acabamento seja, sim, um diferencial na sua peça. Quando a gente tem que fazer alguns detalhes, por exemplo, de um rostinho numa peça, a gente pode fazer os olhinhos, a boca, de várias formas. A gente pode usar caneta com tinta para tecido, a gente pode fazer pontinhos à mão, e aí com os pontinhos à mão pode usar vários pontos diferentes, ponto alinhavo, ponto palito, ponto atrás. A gente pode usar a própria máquina de costura para fazer esses detalhes e até a máquina de bordado. Dependendo da nossa escolha, isso vai se refletir na qualidade final do nosso produto artesanal. Então, para esse vídeo, a opção é usar a máquina de costura, mas com uma carinha de bordado à máquina. Então, agora eu vou te mostrar quais são as minhas dicas para esse tipo de acabamento. A primeira dica é em relação ao pé calcador. Normalmente, eu uso este pé calcador, que apesar de ter uma parte transparente, eu não consigo enxergar direito o contorno do molde. Com este pé calcador aberto para pet appliqué, eu consigo enxergar, tem toda essa parte aberta e todo o resto é transparente. A principal dica é evitar retrocessos, so a gente não consiga direito ver onde que foi o começo e o fim dessa costura. A gente vai passar toda a linha, todo o arremate para o avesso da peça, para dar os nozinhos e esconder os arremates. Bom, só do fato de não ter retrocesso e de o arremate das linhas estar para o lado do avesso, isso já deixa a peça bem limpa e visualmente bem acabada. Quando a gente tem que fazer algum detalhe, por exemplo, como uma boquinha, ela tem o começo e o fim e você consegue fazer todo o detalhe num sentido só. Então, aí você escolhe o ponto que você quer, normalmente é o ponto zigue-zague que toda máquina tem, e você faz ele em todo esse contorno de desenho. Este é um tecido de cor clara, eu consigo enxergar o molde pelo lado direito. Eu vou fazer a boca do unicórnio. Eu vou reforçar pelo avesso com uma caneta para tecido para conseguir enxergar bem pelo lado direito. De preferência com caneta na cor da linha para ter certeza que não vai aparecer. A gente vai fazer um ponto bem fechado e isso vai esconder o risco. Na boquinha, esta parte não vai aparecer, vai ficar para fora da costura. Já nessa parte, a gente tem que fazer o arremate para o lado do avesso. Quando a gente vai fazer um ponto decorativo, o ideal é que este tecido esteja firme. Então, eu uso entretela de papel. Essa entretela nem é a mais grossa, mas já ajuda bastante a deixar o tecido firme. Eu vou colar pelo avesso e depois de bordar, eu posso refilar. Você pode passar a ferro, porque essa entretela tem um lado colante, o lado que tem brilho é o lado com a cola. O outro é opaco, então nesse outro lado você pode passar o ferro. Eu posso usar o ferro, mas prefiro passar a cola spray temporária para tecido. Posiciono a entretela sobre a boquinha pelo lado do avesso e depois que eu terminar de bordar, eu descolo e refilo. A linha do contorno externo da almofada está passando aqui e eu vou começar o bordado para fora dessa linha. A hora que eu fechar a almofada, acaba fazendo o acabamento. Para escolher as regulagens do ponto que eu quero, o ideal é ir testando num pedacinho de tecido. Por exemplo, eu acho que este ponto está muito aberto e ele pode ser nesta largura, mas eu quero um pouco mais apertado.
eu ainda acho que ele tá muito aberto, então eu vou diminuir o comprimento e um pouquinho da largura. Aqui ele já tá mais fechadinho, eu vou diminuir um pouquinho mais o comprimento, mas a largura está do jeito que eu quero. Agora sim tá do jeito que eu quero. Eu vou começar para fora do contorno externo da almofada com ponto zigue-zague, seguindo o contorno da boquinha. Vou costurando bem devagar para ter controle da direção da máquina. Vai ficar assim, como se fosse um bordado. Vou puxar agora a linha de cima para o avesso da peça e dar um nó para fazer o arremate. Agora posso refilar um pouco a entretela. Mas tem ainda mais uma outra dica para quem realmente quer pensar no acabamento das suas peças e que é inspirado no funcionamento das máquinas de bordado. Já quando você tem um detalhe que não é linear, você não tem um começo e um fim, você tem detalhes no meio desse trajeto, a gente pode usar a técnica que a máquina de bordado usa para não precisar ir e voltar com um ponto zigue-zague no mesmo lugar, o que não fica bonito porque parece que uma parte está mais cheia que a outra. Então, o que a máquina de bordado normalmente faz é, na parte onde eu vou ter que ir e voltar, a parte da ida ela faz com ponto reto comum e na volta só que ela faz o zigue-zague por cima. Uma dica essencial para esse tipo de técnica é você guardar bem quais são as regulagens do ponto zigue-zague que você está usando. Porque como a gente vai usar o ponto zigue-zague, depois o ponto reto, depois volta para o ponto zigue-zague, quando a gente volta, a gente tem que usar exatamente as mesmas regulagens, tanto de comprimento do ponto quanto de largura do ponto, para continuar homogêneo esse desenho. Eu vou fazer a mesma coisa agora. Vou reforçar o contorno do molde para poder enxergar pelo lado direito. Com a caneta para tecido aparece perfeitamente pelo lado direito. Até a tia Lu Panitos, que é bem ceguinha, consegue enxergar. Se o tecido não for de cor clara e não der para enxergar, a gente tem que usar o carbono por baixo e traçar o molde. Eu vou colocar a entretela com cola spray. E olha como dá uma estrutura para a região do bordado. Ao redor, o tecido fica mais mole e nessa parte ele fica bem mais resistente. No olhinho, diferente da boquinha, não tem nenhuma parte que fique para fora do contorno da almofada. Então, eu já vou começar com um acabamento para esconder a ponta. Eu começo com um ponto reto no meio do desenho. Quando eu chego na ponta, viro o tecido, corto a sobra de linha e aí sim volto com ponto zigue-zague. Confere se o ponto zigue-zague está centralizado. E segue até a parte superior do olhinho.
A hora que eu chego na parte de cima, viro o tecido e coloco ponto reto. Vou costurando até o próximo cílio. Quando eu chego, eu não vou fazer direto ponto zigue-zague, porque eu vou ter que ir e voltar. Então, eu vou com ponto reto até lá embaixo. Viro o tecido e aí sim eu volto com o ponto zigue-zague. Confiro se o pé calcador e o ponto zigue-zague estão centralizados com o risco. Vou usar o ponto reto de novo e vou continuar fazendo exatamente a mesma coisa em todos os cílios. Uma pausa no vídeo, porque enquanto eu estava editando, eu achei que não tinha dado para enxergar direito o trajeto que eu tinha feito na máquina de costura. Então, eu vou simular num papel a trajetória que eu fiz para você conseguir entender. Eu vou representar o ponto reto com pontilhados e um zigue-zague para representar o ponto zigue-zague. Eu comecei aqui, neste primeiro cílio, e para já esconder a ponta, eu comecei aqui no meio. Eu comecei com ponto reto até a pontinha. Quando chego nesta ponta, eu abaixo a agulha e viro o tecido. Aqui, eu corto a sobra da linha inicial. Vejo se o zigue-zague ficou centralizado com o risco do molde. Volto um ponto porque o ponto tá aqui e ele tem uma tendência a andar um ponto e aí começar o zigue-zague. Então, eu acerto a agulha voltando praticamente um ponto para começar em cima do último ponto reto. Depois que eu vi se tá centralizado, eu volto com ponto zigue-zague até chegar na parte de cima do olho. Quando chego aqui, espeto a agulha no tecido, regulo no ponto reto, vejo se está centralizado com o risco do molde e venho com o ponto reto até o próximo cílio. Se eu for com ponto zigue-zague, ele vai ter que voltar. Então, vai ficar uma ida e uma volta com zigue-zague. Então, eu continuo com ponto reto. Eu espeto a agulha no tecido, giro o tecido na máquina e continuo com ponto reto até a ponta. Quando eu chego aqui, espeto a agulha no tecido, viro, vejo se está centralizado e se está com as mesmas regulagens do primeiro zigue-zague. E vou voltar com ponto zigue-zague. Centralizo para que esse primeiro ponto zigue-zague comece em cima do último ponto reto. Vou costurando até a parte de cima do olho. Vou continuar fazendo a mesma coisa em todos os cílios. Agora sim, eu consigo fazer um zigue-zague inteiro, porque se não for assim, vai dar diferença nos cílios. Alguns podem ter sobreposição de ponto zigue-zague. E na parte de cima, na parte do olho mesmo, seria formado por pedacinhos separados de costura. Se a gente deixar para fazer no final, ele dá um acabamento na parte de cima dos cílios e ainda fica com um traçado contínuo. Então, eu tô lá na ponta e venho costurando com ponto zigue-zague até o final. Aqui, a linha que sobra, eu puxo pro avesso, dou um nozinho e faço o arremate. O detalhe fica bem acabado, formado com costuras contínuas e com carinha de bordado.
Agora posso refilar um pouco a entretela. Aqui como ficou no avesso. E o direito com essa carinha de bodado. Você não sabe onde foi o começo e o fim da costura. Não tem nada desencontrado, apenas costuras contínuas. Na minha opinião, este é um detalhe de acabamento que, junto com outros, dão um diferencial para a peça. Eu espero que você tenha gostado dessas minhas dicas simples, mas que são essenciais para ir aprimorando a qualidade do acabamento e da qualidade final da sua peça. Se você achou útil e gostou das minhas dicas, clique em curtir e compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.